Bom dia a todos. Hoje é dia 30 de setembro de 2019 e vamos continuar aí a nossa preparação para o concurso de Alagoas, Banca Vunesp, primeira fase. E vamos continuar então com o nosso exercício, o nosso curso de exercícios. Essa semana assim como na próxima também, o nosso tema, o nosso objeto de estudo, os direitos reais. Esta primeira lista de exercícios que eu tenho em mãos corresponde ao arquivo número 1 que eu lhe enviei. Primeiro exercício. Banca do Banco Vunesp, correto? E o órgão TJ São Paulo. Prova para juiz substituto de 2018. O menor José, ele recebeu uma herança de seu pai, um terreno de 500 metros quadrados, sem construção, representado por sua mãe em 15 de janeiro de 2003. Então, aqui, nós temos que fazer aí uma linha cronológica. Esse exercício é um exercício difícil, mas já vamos começar com ele. 15 de janeiro de 2003. 15 de janeiro de 2003. E em 15 de janeiro ele contava com 13 anos de idade. Anos de idade, 15 de janeiro de 2003. Quando ele contava 13 anos de idade, locou a Pedro pelo prazo de 2 anos. Então ele recebeu uma herança, que é um terreno de 500 metros quadrados, a área desse terreno é 500 metros quadrados, sem construção, representado por sua mãe, em 15 de janeiro de 2003, quando ele contava 13 anos de idade. Locou a Pedro pelo prazo de 2 anos, que nele instalou uma borracharia. Então, 2 anos. Vamos colocar aqui 15 de janeiro de 2004, de 2005. E aqui ele tinha 14 anos, 15 anos de idade. 15 anos. Aos 15, José com sua mãe mudou-se para o exterior, sem mais receber os aluguéis nem pagar tributos, os quais passaram a ser quitados por Pedro, assumindo este a aparência de dono e construindo no local, em 1 ano, sua casa de moradia, pois até então, por nada ter de seu, morava no próprio estabelecimento, feito por ele de madeira. Além daquela casa, nenhum outro bem de raiz Pedro conseguiu adquirir. Em março de 2018, então vamos lá. Março de 2018, José retornou ao Brasil com o intuito de reaver o imóvel que admitiu ter sido abandonado por ele e Exato. Em março de 2018, José retornou ao Brasil com o intuito de reaver o imóvel que admitiu ter sido abandonado por ele e sua mãe. Então é o seguinte. 2005 a 2018, né, já se passaram aqui 13 anos, né? Então, aqui foram 13 anos. Já se passaram aqui 13 anos. Tá certo isso? São 13 anos. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Certo. Então, Pedro, essa pessoa aqui é o José. E o Pedro é a pessoa. Na verdade, esse exercício ele não trata muito bem, ele trata mais de prescrição, e de prescrição, na verdade, que de uso capião. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui o prazo de 15 anos. Dos 15 ao 16,
essa questão dele estar fora do país não se aplica a ele. Por quê? Nos termos dos artigos 206 e 207, se não me engano, 206, 205 e 206, na verdade não são estes, são os anteriores. 204, da prescrição das causas que suspendem ou interrompem, impedem entre cônjuges, entre ascendentes, não é a hipótese. 297, entre tutelados ou curatelados, não é a hipótese. Não corre a prescrição contra os incapazes, de que trata o artigo 3º. Os absolutamente incapazes é o critério cronológico absoluto. Portanto, dos 15 aos 16, não corre prescrição. Até a prescrição ela iniciar-se-ia a partir do dia... Ele faz aniversário qual dia? Não diz. Hã? Não fala quando é que ele faz aniversário. Não fala, né? Enfim. Aqui é um Mas problema. aí você toma como genérico o ano, né? 2006. Então, de 2005 a 2006, quando ele estava no exterior, não há que se falar em prescrição contra os absolutamente incapazes. Então, a hipótese aqui é prescrição contra absolutamente. Ok. Nesse período, então, de um ano, não há que se falar em prescrição, porque essas causas não corre a prescrição contra os incapazes. Contra o ausente no país, não é hipótese, ele não está no serviço público da União, não falou nada disso, e também ele não servia em tempos de guerra. Então, a partir de 2006, nós temos. Então, Pedro, em relação a José, pode opor-se, provando a intervenção da posse e que adquirira a usucapião pela usucapião extraordinária. Isso é verdade, só que com prazo reduzido de 10 anos. Só que com prazo reduzido. O problema desse exercício, e isso é um pouco difícil mesmo, é você se lembrar que o prazo da usucapião extraordinária, regra geral, é 15, mas ele pode ser reduzido para 10 anos. Então, ele deixou bem claro. Então, vamos lá na primeira parte, já no início dos direitos reais, e vamos ver o parágrafo único. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirirá a propriedade, independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim declare, por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de RI. O prazo nesse artigo reduzir-se a 10 anos se o possuidor não houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Essa hipótese aqui, 1238, parágrafo único. Então, nós temos que conciliar o artigo 1238, parágrafo único, e também o artigo 198, inciso 1, confirmado aqui. Cento e 198, inciso 1, exatamente. 198, inciso 1. Naquele nosso esquema a respeito de propriedade, e aí eu vou pedir, Mário, que essa semana você já tem em mãos aí os nossos quadros, né, do nosso curso de Direitos Reais. Então, eu vou pedir para que você se dirija aqui da usucapião extraordinária. PPA, TTBOE. PPA, TTBOE. Então, nós vamos lá. Esse aqui é o primeiro quadro. PPA, TTBOE. Vou tirar uma foto, porque nós vamos falar sobre esses elementos da usucapião extraordinária.
Vamos lá. Dá uma apagadora aqui. Exercício que trata de prescrição aquisitiva, né? Sim. Mas é difícil porque são elementos diversos, né? E, sinceramente, isso para se fazer uma prova, muitas datas, muitas informações, você tem que estar muito tranquilo, muito sangue frio para você. Mas é isso aí. É isso aí que vai cair na nossa prova. Autocampeão extraordinário. Então, o que é o P? Vamos começar aqui com ela. Vamos lembrar da autocampeão. Vamos fazendo aqui o campeão extraordinário. Esses quadros depois você consegue me mandar, Joaquim? Oi? Esses quadros que você falou que você consegue me mandar? Possível. Porque eu vou ter que catar e aí eu já vou direto nela. Tá, deixa eu enviar. Estou com um aqui, ó. Tá aqui. Vou enviar este. Tá falando. É aquele quadro que a Lorena fez também, não? Não, é aquele sim, mas depois, no transcorrer do curso que eu ministrei, eu fui fazendo no quadro. Vou lhe enviar já de uma vez. Vou enviar já de uma vez essas hipóteses aqui. Uso campeão, tô com... Oi? Não, uso campeão, tô com uns quadrinhos. Localizou aí? Tem uns quadros aqui. Oi? Tá, vou lhe enviar agora. Vou lhe enviar. Você já fica acompanhando aí. Tamanho original, WhatsApp, Mário. Ok. Então é isso, são os arquivos que nós temos. Os campeões extraordinários. Isso aqui tem que decorar isso aqui, não tem como. 1238. Artigo 238. Você mandou pelo WhatsApp? Pessoa. Já lhe enviei pelo WhatsApp. Você quer que eu te mande por e-mail, é isso? Não, porque eu não recebi ainda aqui o WhatsApp. Engraçado. Ah, não recebeu mesmo não. Tá aparecendo aqui a... Ah, recebeu agora. Agora recebi, tá baixando. Uhum. Pessoa. Qualquer pessoa. Posse. A posse é ISO. Posse ISO. Ânimo. Possuir como seu. O tempo. 15 anos. Pessoa posse. Pessoa posse. Ânimo. Tempo. Título. Independe. Independe com ou sem. Boa fé. Independe com ou sem. Objeto. Imóvel. Imóvel. Efeitos. Adquirir-se-á a propriedade. Propriedade. O parágrafo único, ele diz o seguinte: que se a pessoa, moradia habitual, obras e serviços de caráter produtivo, o prazo vai cair para 10 anos. Essa que é o campeão extraordinário. Não existe outra maneira de decorar essas formas de aquisição, a forma de aquisição, uso campeão,
a não ser por esse esquema aqui. Não existe. Tendo absoluta certeza que você vai falar todos os elementos, pessoal, PPA, pessoa, qual pessoa? Qualquer pessoa, a posse ISO, pessoa, posse, ânimo, possuir como seu. Pessoa, posse, ânimo, possuir como seu. Tempo, 15 anos. Título, independe. Boa-fé, independe. Objeto, imóvel, efeitos, posse. E o parágrafo único é a redução. Se for moradia própria, habitação, moradia habitual, né? Obras e serviços de caráter produtivo, que é essa hipótese em tela. Então, vamos lá. Pessoa, qualquer pessoa. Posse, PPA. Pessoa, posse, ISO. Ânimo, possuir como seu. Tempo, 15 anos. Título, boa-fé, objeto e efeitos, propriedade. Essa é o campeão, essa é a ordinária. Por quê? Nós estamos, sim, fazendo um curso de exercícios, mas é importante nós fazermos aí uma contextualização do Instituto. A parte do direito, o livro do Direito das Coisas, que não é nem livro, o Direitos Reais, inclusive o nosso curso não é Direitos Reais, o nosso curso, na verdade, é Direito das Coisas, mas a gente acaba se utilizando da expressão, né, Direitos Reais. Mas não, o gênero, na verdade, é Direito das Coisas. Porque vamos tratar da posse, vamos tratar de outros institutos que não são direitos reais, como, por exemplo, direito de vizinhança. Então, quando nós temos aí o nosso livro, né, que é o nosso livro, o livro primeiro, segundo, terceiro, é o nosso livro terceiro, Direito das Coisas, eu estou com um código novo, livro 3 do Direito das Coisas, o primeiro título é a posse. Artigo 1196. Nós temos da posse, nós falamos sobre a aquisição da posse, efeitos da posse, perda da posse. No título 2, aí já vamos para os direitos reais. Os direitos reais, eles são tratados aqui no artigo 1225. E propriedade, nós temos disposições gerais, temos a descoberta, que não é forma de aquisição da propriedade, nós já falamos sobre isso. E aí temos aí no capítulo 2 a aquisição da propriedade imóvel. E aí temos a uso campeão, nós temos o registro e nós temos a aquisição por acessão. É muito estranho, mas a gente estudar por um código e depois mudar de código, porque a gente fica lembrando visualmente onde está localizado, e aí quando a gente muda de código, a gente fica um pouco perdido. Então é bom sempre estudar só por um código, né? O meu outro código é porque eu estava com os 4 aqui, então agora eu vou estudar por esse novo. Aquisição pelo registro e por acessão. Depois nós falamos sobre a aquisição da propriedade móvel. Então aqui, uso campeão extraordinário. Agora vamos aproveitar e vamos fazer aqui a uso campeão ordinária. A uso campeão ordinária, ela é tratada no 1242. É a mesma coisa. A pessoa, qualquer pessoa. Posse, é a posse ISO também. Só que ele utiliza não interrupta sem oposição, mas ele continua incontestado. É a mesma coisa, é a posse ISO. Ânimo, ele coloca possuir. O tempo, 10 anos. O título, justo. Boa-fé, existe. Boa-fé. Objeto imóvel. Propriedade. Então, o que muda? Muda o prazo. Muda o título. E muda a boa-fé. Esses são os elementos distintos entre a extraordinária e a ordinária. E nós temos aqui o parágrafo único também. O parágrafo único. Se a aquisição tiver sido onerosa, é aquela compra e venda que não é levada a registro, mas moradia, aí aqui é ou investimento
de interesse social econômico. Então é isso. Aquisição onerosa e moradia ou aquisição onerosa e investimento de interesse social e econômico. Aqui nós temos o prazo reduzido 5 anos, né? 5 anos, de 10 para 5. O nome é a ordinária tabular, ordinária reduzida, aquela hipótese clássica. Continuamos então aí com o nosso esquema, né? O PPA, pessoa qualquer, ambos, posse, ISO, ânimo, ir de 15 para 10, sem justo título, com justo título, sem boa-fé, independe de boa-fé. É diferente dizer sem boa-fé com independe de boa-fé, não é isso. Pode haver até boa-fé, mas independe da boa-fé não é relevante. Existe. Imóvel propriedade. Já falamos sobre essas duas hipóteses, né? As outras também, no próximo exercício, nós fazemos o quadro dele. Moradia habitual, aquisição onerosa, obra de serviço de caráter produtivo. Aquisição onerosa, mais moradia ou investimento social e econômico, 5 anos. Vamos aqui para a segunda questão. Foi ajuizada uma ação reivindicatória de uma extensa área urbana de 2.000 metros quadrados para dar 6 anos de boa-fé, 50 famílias que o usam para moradia. Deverá a ação. Então, esse caso é aquele caso do artigo 1228, parágrafo 4º, né? Que é a desapropriação judicial. Que é a desapropriação judicial, exatamente. Deverá a ação. Então, nós temos uma ação reivindicatória. Vamos lá. A ação. Eu vou pegar aqui a posse. Se nós voltarmos aqui, esses quadros da posse, nós temos, então, como gênero, interdito, os interditos possessórios. Como espécie, nós temos a manutenção da posse, no caso de turbação, né? Nós temos a reintegração da posse, no caso de esbulho. Nós temos os interditos possessórios, interditos proibitórios, no caso da ameaça. Então, nós temos a lesão, à posse, nós temos a lesão à posse, mas não só isso. Nós temos qual o instrumento adequado para se proteger a posse daquela lesão. Se a posse sofre ameaça, um instrumento adequado é um interdito possessório, proibitório. Se a posse foi esbulhada, nós vamos ter a reintegração da posse. E se a posse foi incomodada, turbada, nós teremos a manutenção da posse. Não sei porque eu não coloquei em ordem, mas não tem problema. Do outro lado, nós temos um instrumento para se defender a propriedade, que é a ação reivindicatória. Ação reivindicatória. Então, nós estamos aqui numa situação em que um proprietário ele intenta uma ação reivindicatória, correto? De uma área de 2.000 metros quadrados ocupada há 6 anos de boa-fé por 50 famílias. Nos termos do artigo 1228, parágrafo 4º, nós temos que o proprietário pode ser privado da coisa imóvel reivindicado se esse imóvel consistir em extensa área, 2.000 metros é uma extensa área,
na posse ininterrupta de boa-fé, 6 anos de boa-fé, extensa área de 2.000 metros quadrados, não, 20.000 metros quadrados, ocupada há 6 anos, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e essas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Então, inclusive eu tenho um quadro para essa situação, embora não, eu sei que não é forma de aquisição da propriedade, mas nós temos esse quadro aqui também, do 1228, parágrafo 4º. Então, eu vou... Isso aqui, só tirando uma foto, 1228, parágrafo 4º. Se nós formos observar, tanto o parágrafo único de um quanto de outro, é moradia, obras e serviços de caráter relevante, social, investimento. É moradia, obras e serviços de interesse social relevante. É a mesma coisa. Só que no ordinário, nós não podemos nos olvidar que é aquela hipótese que a pessoa comprou, como eu lhe disse antes, comprou, não registrou. Mas ele tem ali a escritura de compra e venda, ou então aquele loteamento foi feito irregular, né? Geralmente a pessoa tinha uma propriedade rural próxima, né, da cidade, do perímetro urbano, e ela própria, ela dividiu aquele pasto. É mais ou menos isso mesmo que acontecia numa cidade do interior, e fazia o loteamento e vendia aí para as pessoas. Isso se passavam aí muitos anos, né? Inclusive às vezes os filhos, né? Eles tinham esse contrato, mas ele estava absolutamente irregular, não havia registro, então eles vão adquirir ali aquele terreno pela ordinária tabular, que é quando tem a aquisição onerosa. Vamos aqui fazer essa hipótese que não se confunde com isso que estamos a tratar. É outra situação. Vou ter que lavar esse meu. É outra situação. Tirou foto desse quadro? Qual situação? É a desapropriação judicial. Mas ele é muito parecido. Tanto é que nós vamos utilizar deste mesmo PPA, PPBO, efeitos para elencar os elementos desse instituto. O outro nome que é atribuído, que eu acho até mais adequado, é posse-trabalho. Artigo 1228, parágrafo 4º, né? É a posse-trabalho. Então, o também conhecido como desapropriação, é essa palavra que me faltava. Indireta judicial, indireta. A desapropriação judicial indireta. Pessoa. Qual é a pessoa? Vai seguindo aí no parágrafo 4º, vai fazendo esses esquemas aí, ó. Mão na massa, pega uma folha 4. Ah, é? Uma folha 4, a gente tem que praticar isso, porque isso é muito relevante, esses quadros, não só para a nossa primeira fase, para que nós tenhamos, assim, consciência daquela questão, da resolução daquela questão, e também numa numa real prova oral. Isso nos vai ser perguntado. Pessoa, considerável número. Considerável número. Isso é técnica. A gente, óbvio, depois de muitos exercícios, até de forma intuitiva, a gente consegue resolver estes exercícios. Que eles não se... Com os elementos da uso-campeão, é possível identificá-los, as modalidades. E é muito simples isso.
Mas para responder de forma consciente, com confiança, é com a técnica. PPA, posse. A posse ininterrupta. E por que o mnemônico é importante? Porque é o checklist, você passa por todos eles. Porque tudo bem, pode até fazer uma pergunta, a posse, a pessoa, mas agora faltou, aí você não fala o tempo, que é o mais importante. Ou então, na extraordinária, você não fala que independe de justo título e boa-fé, correto? Por isso que é importante a técnica, porque a nossa mente ela é falha, ela nos engana. Pessoa, considerável número, posse ininterrupta, ânimo, possuir, possuir. Tempo, mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Título, aqui não falou nada. Boa-fé, sim, existe. Tem aí, vai seguindo. Sim, existe. Objeto, qual objeto? Imóvel? Não, ele fala propriedade extensa, extensa área. Extensa área. Mas ele fala que é urbano, só urbano, rural? Não, ele não falou isso. Não, é extensa área. Efeito. Qual é o efeito? O proprietário é privado da coisa. Proprietário, privado, coisa. Proprietário e possuidores, posse. Ele falou que adquire a propriedade? Não. O proprietário pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas. Proprietário, possuidores, pressupostos. Quais são os pressupostos? Este nós temos ainda pressupostos. Pressupostos. Obras e serviços de interesse social e econômico. Obras e serviços de interesse social e econômico. Joaquim, Oi. me tira uma dúvida aqui. Aqui nos efeitos, para os possuidores, fica só a posse? Eles adquirem a posse. Mas ele não fica com... Porque o que acontece? A minha confusão está no seguinte, porque no parágrafo 5º, ele fala o seguinte, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para registro do imóvel em nome dos possuidores. Pois é. Né? Porque aí, na hora que paga o preço, ele estipula, o juiz estipula quem paga é o governo, não é isso? Exato. E na hora em que paga, aquela sentença constitui um título de propriedade registrável. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas. Pois é, mas esse artigo é super controverso. Vamos ler aqui o parágrafo, o que diz o nosso código que estamos utilizando. Eu vou comprar esse código. Tu está dizendo que é bom, né? Esse é ótimo. Eu vou comprar um desses. Deixa, parágrafo 4.228. Eu poderia, talvez, tentar solucionar esse paradoxo dizendo que foi adquirida a posse, mas para se ter a propriedade é o registro. Isso é o óbvio, né? É o que se depreende da leitura, a princípio. Mas a gente teria que saber as razões de ter sido estruturado desta maneira. Né? Ou se nesse caso específico não era. Você se lembra que eu falei que o registro, acho que falei com você isso, que o registro, na hipótese da uso capião,
ele é meramente declarativo, ele não é constitutivo, tanto a uso capião, qual é a outra hipótese? Nossa, eu já estou com a cabeça muito ruim, eu falei isso agora. Forma de aquisição da propriedade originária, a uso capião e a outra, enfim, vamos ficar com o uso capião. Na hipótese da uso capião, o registro ele não é constitutivo, como é a regra geral aqui no Brasil, afinal de contas, nós adotamos um sistema intermediário, né? Sim. Não é como o sistema alemão e nem como o sistema francês. Nós É vimos misto isso nosso semana sistema. passada. O nosso registro, de fato, no RI, ele é constitutivo. Ninguém transmite a propriedade aqui no Brasil pela escritura pública de compra e venda. A não ser que haja uso capião. Aí não, a uso capião, a sentença constitui. Mentira, falso. A sentença simplesmente declara. A sentença declara e o registro da sentença também é para fins de publicização daquela decisão. Também é declaratório, não é constitutivo. Constitutivo é simplesmente você configurar preenchidos os pressupostos, né, do Instituto. Mas 228, ixi, mas esse aqui é controverso mesmo, esse aqui tem umas 3 páginas. O fundamento jurídico da propriedade, ele fala isso. Parágrafo 4º, vamos ver se específico ele trata do parágrafo 4º. Aqui, é isso aqui, ó. A defesa fundada no direito de aquisição com base no interesse social, 1228, parágrafo, é arguida pelos réus na reivindicatória. Vamos lá. Essa previsão se assemelha muito com a uso capião, mas com a mesma não se confunde. Como sabido, não existe possibilidade de uso capião sem a presença do elemento objetivo, ânimo. Conforme prevê o 1238 na locução, possui como seu. E se observarmos atentamente, constataremos que o parágrafo 4º e 5º do 1228 não contemplam o requisito referido. Como não? O proprietário também pode se privar da coisa indicar consciência licenciária na posse ininterrupta e de boa-fé com mais de 5 anos? Você acha que não tem posse ininterrupta, não tem ânimo? Quem tem posse ininterrupta e de boa-fé, não tem ânimo de possuir, isso é falso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a doutrina. Por quê? Mário, eu não vou saber responder essa sua pergunta, mas vamos passar adiante, porque não tem resposta. Entendeu? O que eu teria que justificar, as pessoas, os doutores, eles vão criar argumentos para justificar os paradoxos do sistema. O sistema, ele tem uma pretensão de ser um sistema coeso, mas ele é estruturado, às vezes, em determinadas bases, alguns institutos, outros em outras premissas, e eles não se encaixam. Então, vamos ficar aí com essa incógnita. Ele está falando assim, vamos só mais adiante. Com efeito, se a hipótese vertente fosse a aquisição originária de uso capião, não seria referenciada a possibilidade de pagamento do preço se a matéria teria sido regulada no capítulo. Sim. Então, ele justifica. Eu sempre falo isso. Tem uma justificativa para não ser do capião, que é o fato de, topologicamente, não estar inserido na aquisição da propriedade de imóvel, e se antes, né, o 1828, parágrafo 4, e, além disso, também é o pagamento da indenização. Pagamento, isso não é requisito do instituto ou pressuposto, ou elemento das formas, né, que nós conhecemos como uso capião, correto? Não há que se falar isso. A desapropriação é contemplada no parágrafo 5º, que também aparece como a expropriação de efeito, há nessa figura a presença do interesse social, na medida em que seu objetivo é evitar a efetiva desocupação em massa de considerável número de pessoas. Existe, outro sim, a possibilidade de pagamento do preço fixado pelo Estado juiz, no próprio corpo do processo reivindicatório, processório, conforme o caso. Todavia, o artigo não cuida de desapropriação, por isso que é equivocado, eu sempre falo isso. Desapropriação é um ato da administração, não um ato do juiz. É um instituto novo, nós temos que ter abertura para aceitar novas
novas possibilidades e não se ater, porque nós não conseguimos explicar determinadas situações com os velhos institutos, correto? A desapropriação, conforme concebemos tradicionalmente, de vez que não há a expedição de decreto e tampouco trata de uma decisão de política estatal. É isso que eu sempre falo. O artigo não cuida de desapropriação conforme a concebemos tradicionalmente, de vez que não há a expedição de decreto expropriatório e tampouco trata-se de uma decisão política estatal. Assim, eu nem tinha lido isso, mas isso é a construção doutrinária, né? Não tinha lido especificamente isso. Que é inconcebível, é estranho dizer que isso seja desapropriação. Na realidade, são os possuidores, muitas vezes, no mais absoluto estado de necessidade, que devem estar no imóvel há mais de 5 anos na posse do de boa-fé. Outro dado fundamental é que o requerimento para expropriação privada deve ser encaminhado pelos próprios réus e o preço fixado pelo magistrado. Aliás, eu posso considerar que o preço para a aquisição da área não será pago pelos cofres públicos, e sim pelos ocupantes. Isso é interessante. Isso não nos parece, dada a máxima vênia, possível que o Poder Judiciário imponha ao Poder Executivo, na hipótese considerada, a desapropriação da área sob júdice. Nesse sentido, o enunciado número 84 da primeira jornada do direito civil. A defesa fundada no direito de aquisição com base no interesse social deve ser arguida pelos réus numa ação reivindicatória, eles próprios responsáveis pelo pagamento da indenização. Então, não é o Estado que paga. Não, mas isso aqui, assim, Mário, cá entre nós, pessoas muito pobres, que ocupam área de não sei quantos mil metros quadrados, né, numa cidade, essas pessoas, elas... Não vai ter como o direito pagar. é muito... Não, o direito aqui é legitimar poder, e, enfim, não tem compromisso. Se nós tivermos uma outra perspectiva de o direito, né, como elemento para proteger as classes mais pobres, mas o direito não se presta a isso. Eu não acho. Isso é uma constatação, não é o que eu penso. Isso é uma constatação, é um fato. Se as pessoas mais pobres vão pagar uma indenização, 50 famílias miseráveis vão pagar uma indenização de um terreno, não, se você, lá da Avenida Paulista? E se você botar por essa retórica que ele está colocando aí, você inviabiliza até a prática. O Instituto. Né? Nessa toada, me parece equivocado o teor do enunciado número 308, que admite seja a administração pública compelida judicialmente a arcar com os custos da expropriação quando se tratar de possuidores de baixa renda. Os próprios autores eles vão contra o enunciado que tentava, de certa forma, substituir o enunciado 84. Uma porque, no mais das vezes, a utilização de verba pública ser paga ao pretenso proprietário configurará desvio de finalidade, pois os possuidores já seriam proprietários pela usucapião, faltando apenas a regularização da titularidade, o que consiste em faculdade em favor dos interessados. Há duas, porque se a administração pública quiser, poderá exercer o poder expropriante ordinário previsto e disciplinas de apropriação. O problema é o seguinte: a administração pública ela administra o que ela quer desapropriar, né? Não às vezes o que é interesse das pessoas. Sim. Isso é muito ingênuo e cruel. Isso é cruel. Esses argumentos apresentados aqui são cruéis. A verdade é essa. Mas, por exemplo, enunciado número 82 da primeira jornada de direito civil. É constitucional a modalidade aquisitiva de propriedade imóvel prevista nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1228. A previsão legal se diferencia da usucapião coletiva do Estatuto da Cidade, artigo 10, entre outros motivos analisados no capítulo referente ao usucapião, pois o parágrafo 4º não assegura aos possuidores a propriedade do bem, apenas estabelece que o proprietário ficará privado da mesma se os indigitados possuidores demonstrarem que a ocupação quinquenal é de relevante interesse social. Servimos-nos da palavra expropriação, pois prevê
o parágrafo 5º, a fixação da justa indenização em dinheiro, que, uma vez paga ao proprietário, autorizará os possuidores a registrar em seu nome, mediante carta de sentença expedida para tal fim. Enfim, Mário, não respondeu nada. Tá tudo bem, mas vamos adiante e, enfim. Vamos adiante. 2, a resposta é a letra A. 2 é a letra A, nós vimos aqui, 2 letra A. No meu entender, há ânimo, sim. E nos termos legais, se formos assim bem quadrados, eu entendi o seu questionamento, mas assim, se nós formos assim bem quadrados e legalistas, não é posse, adquirir-se-á a posse. E caso, ele mesmo falou, posteriormente, seja facultativo, a propriedade. Agora, essas questões mais específicas, como a natureza do título e o porquê de ser posse e não ser propriedade, as questões políticas que estão por trás dessa decisão, a decisão política que está por trás deste artigo, aí nós teríamos que demandar um pouco de tempo maior e fazer uma pesquisa para poder elucidar essas questões. São muito complexas. Terceiro, Manuel possui um terreno de 25 metros quadrados que foi invadido por 110 possuidores que permaneceram no imóvel pelo prazo de 6 anos. Manuel ajuizou uma reintegração de posse, então aqui ele está tratando de um interdito possessório. Os moradores alegaram e comprovaram em contestação a presença dos requisitos da usucapião especial urbana. Considerando a disciplina constante do Estatuto da Cidade, então vamos lá. Então nós vimos que a usucapião especial urbana, vamos lá, ela faz contraponto à usucapião especial rural. Então, Mário, eu vou pedir para você seguir o esquema, porque para eu não passar aqui no quadro, porque é um outro quadro também bem grande. Se, de um lado, nós temos a Prolabore, que se identifica como a especial rural, do 1239, por outro lado, nós temos a usucapião especial urbano, a usucapião especial urbana, né? Promoradia. Mísero promoradia. Esses sinônimos, eles são extremamente importantes. Nós temos que ter em mente esses sinônimos. 1240 e 183 da Constituição da República. E o outro é 1239. Vamos lá. Especial rural. Posse. O proprietário. Não proprietário, nem de urbano, nem de rural. A urbana também. Não proprietário, nem de um, nem de outro. O P é o piso. A posse com piso. Incontestada, sem oposição. Ânimo, possuir como seu. O prazo também, 5 anos. O título e boa-fé. Não diz nada a respeito, né? Não diz nada a respeito, né? Objeto da rural é a área zona rural não superior a 50 hectares. E a área de zona urbana até 250 metros quadrados. Enquanto na especial rural adquirir-se-á a propriedade, no outro adquirir-se-á o domínio. Né? O domínio, ele configura como aqueles feixes, aquelas faculdades inerentes, né, às relações do possuidor com o objeto, inerentes àquela relação conhecida como propriedade, e que não necessariamente impliquem existência de título, correto? Domínio. Ou pelo menos de um título de propriedade, correto? Pode ser, por exemplo, uma carta de aforamento, não é um título de propriedade, mas é um instituto pertinente à enfiteuse, ok? Objetivo na usucapião especial rural Prolabore, tornar produtivo com trabalho seu, de sua família e moradia. E o objetivo da urbano, moradia sua e de sua família.
Ok. Então, vamos lá. O que eu quis dizer aqui com esse quadro, vedação do artigo 191, é de não ser reconhecido ao possuidor mais de uma vez. Em ambos os casos, não há que se reconhecê-lo ao possuidor mais de uma vez. Correto? Então, vamos lá. Considerando a disciplina, a gente tem que considerar agora a uso campeão especial urbana, 1240, e a uso campeão coletivo. O fundamento para a aquisição, nesse caso, é o artigo 10, parágrafo 3º do Estatuto da Cidade. Então, vamos dar uma olhada nesse artigo 10, parágrafo 3º do Estatuto da Cidade. Artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes. Vou compartilhar aqui com você. Os núcleos urbanos informais existentes em oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, então nós temos 25.000 dividido por 110. Vai dar 227, eu acho. 227? Eu acho que sim, eu já fiz aqui até essa conta, porque eu fui nessa vibe do tamanho do terreno, né? Dividido por 110 pessoas, 227,27. Então, 227 metros quadrados, que é menor que 250 metros quadrados. Sim. A questão eles poderiam, Manuel possuía um terreno de 25 metros quadrados que foi invadido por 110 possuidores que permaneceram no imóvel pelo prazo de 6 anos. Manuel ajuizou uma ação de reintegração. Os moradores delegaram e comprovaram em contestação especial. Eles não são proprietários, mas ele fala o seguinte, o problema é o seguinte. Nesse caso específico, nós não sabemos se eles... Aqui não tem uma divisão. Eu acho que a uso campeão especial urbana, ela é aplicável não nessa situação em que há um grupo de pessoas. Nesse caso especial, é um caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um lote. Há uma certa... não uma certa. Há, de fato, uma especialização, uma definição, o que não é a hipótese desse artigo 10. E ele pede para se responder com fundamento no artigo 10. O grande problema que eu vejo é o seguinte, numa questão dessa a gente tem que ter muita atenção, porque pelo Código Civil ele não poderia adquirir por conta da metragem. E o artigo 10 ele vem justamente para poder posicionar metragem inferior a 250. É isso? Não, mas o problema é esse. O problema não é a metragem. A metragem ele faria jus ao uso campeão especial urbano. O problema é que aqui não se fala em espaços delimitados relativos a pessoas específicas. Aqui, o do Estatuto da Cidade é uma situação fática, ela é fluida. Este é a interpretação que eu confiro a esses dois institutos. A uso campeão especial urbana e as disposições do artigo 10º do Estatuto da Cidade.
Porque, olha só, os núcleos urbanos informais existentes em oposição a mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados. Mário, essa metragem faria jus a eles requererem a urbano, a especial urbano, correto? Correto. Não é pelo Estatuto da Cidade, porque tem que ser área de até 250 e eles têm 227. É. Só que não é essa hipótese, né? Não é essa hipótese. Não, mas aqui ele falou o seguinte. Eu acho que é o que você tinha falado mesmo, Joaquim. O do Código Civil seria relativo a uma pessoa ou um lote de até 250, né? E aqui a gente está no Estatuto da Cidade, ela está numa coletividade. Exato. Manuel possuía, foi invadido por 110 possuidores que permaneceram no imóvel pelo prazo de 6 anos. Manuel ajuizou uma ação de reintegração. Os moradores alegaram e comprovaram em contestação a presença da luz campeão especial urbana. Considerando a disciplina constante do Estatuto da Cidade, deveria o juiz declarar o pedido de reintegração de posse pelo proprietário improcedente, declarando a aquisição da propriedade pelos ocupantes em razão da luz campeão especial urbana, atribuindo igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Essa foi considerada a resposta correta. É a letra D. A letra D é a correta, né? O possuidor, os núcleos urbanos informais existentes em oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, isso que eu falei está correto. De fato, eles adquirem a propriedade todos. Por isso que a gente utiliza esse exemplo até como condomínio. É a hipótese de condomínio legal, se lembra? Lembro que você falou isso. São condomínios advindos da lei, que não advêm da vontade, né? Sim. Os possuidores podem, para o fim de contar o prazo, acrescentar a sua posse, contando que ambos sejam contínuos. A uso campeão especial coletivo de imóvel urbano será declarado pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório do RI. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Então, aqui é o coletivo, aqui é o especial, mas... Isso é a legalização da favela. É procedente, a letra A e a letra B. Letra C não é o caso. A letra E também está equivocada. Eu acho que tem, aqui foi por exclusão, correto? Porque poderia ter sido também por uso campeão do artigo 10º, mas ele não falou essa hipótese, ele disse que ficou definido. Mas aqui você teria que ver o caso específico. Esse caso está muito genérico para você aferir, e aqui é uma prova. Então, você está excluindo aquelas outras que são absolutamente inadequadas, correto? É por aí. Improcedente. Então, mas é isso mesmo. E o mais interessante é o seguinte, nesse artigo 10º do Estatuto, da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, alguém pode ficar com uma área maior. Alguém pode ficar com uma área maior. Porque ali é o grupo. Os núcleos urbanos informais existentes em oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários. Os possuidores podem acrescentar a posse dos seus anteriores, acesso possessiones, a usucapião coletiva será declarado pelo juiz, mediante sentença qual servirá de título para registro no cartório do RI. Na hipótese, o juiz atribuirá a fração igual ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Ele não falou que a área de cada um deles tem que ser de apenas 250. Ele falou que o número, a área total dividida pelos possuidores, seria inferior a 250 metros quadrados. Mas é isso, inclusive, que fala o final da letra D, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, fração ideal.
igual fração. Ele, inclusive, repete, né? Exatamente. O juiz atribuirá igual fração ideal, é o parágrafo 3º, a cada possuidor, atribuindo igual fração de terreno a cada possuidor, independente da dimensão dele. Na verdade, é o seguinte, ele conciliou as duas modalidades. Ele conciliou tanto a especial quanto a coletiva. Essa aí é uma outra questão aí que nós teríamos que nos aprofundar um pouco mais, né? Um pouco mais. Tem umas outras questões a serem discutidas aqui. Mas vamos adiante. As questões são muito difíceis, né? A gente sai delas com mais dúvidas e com respostas, né? Não é verdade? Com certeza. Mas vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Vamos, professor. Mário, voltamos? Uma premissa falsa. O quê? Falsa e que eu dava por verdadeira. Mas por alguma razão, eu sempre ouvia dizer o seguinte: são quantas aquelas modalidades de campeão, modalidade de campeão? Temos essas, e temos também a modalidade de campeão. Estatuto da Cidade, artigo 10º. Tudo bem. O artigo... As disposições pertinentes da 6.015, eu já tinha percebido que ali não era uma forma nova de uso campeão. Tanto é que eu sempre dizia, essa hipótese é uma hipótese não de elementos, pressupostos de uma uso campeão. É, na verdade, uma forma específica de se processar, né? De se processar, no sentido de procedimento, enfim, para se atingir uma manifestação estatal. E olha o que eu li agora. 1240, parágrafo 1º, parágrafo 2º, trata-se de reprodução, falando aqui da urbana. Trata-se aquele que possui como seu a área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir real domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Trata-se de reprodução da usucapião criada pelo artigo 183 e regulamentada pelos artigos 9º a 13 da Lei 10.257, Estatuto da Cidade. Também conhecida como usucapião especial urbana, usucapião, ou seja, não é adequado, e era essa minha premissa equivocada, inconsciente, adotada, mas que foi me levar a erro isso. Estavam sempre a me dizer que era uma nova modalidade de campeão, por isso que temos que tomar muito cuidado com o famoso achismo, né? O meu equívoco, dissociar artigo 1240 do Estatuto da Cidade. O equívoco é esse, é a mesma coisa. Correto? Mais uma vez, também não vou ser cego a ponto de adotar isso que eu acabei de ler como uma verdade absoluta. Mas esse tema é um tema muito complexo, então há diversos posicionamentos, diversas visões, há uma vasta literatura, muitos doutrinadores, correto? Mas é interessante saber que há, sim, inclusive nesse documento oficial, que é esse livro publicado, que a usucapião do artigo 183, trazida pelo 1240, ela é regulamentada pelos artigos 9º a 13 da Lei 10.257. Assim como ocorre em todas as modalidades do campeão, ela exige os requisitos objetivos da posse, interruptos e sem oposição, e ainda o subjetivo do animus domini,
sendo necessário que o possuidor esteja de boa-fé ou tenha justo título, fato que aproxima da modalidade. Título e boa-fé não tem, tanto é que lá naquele quadro nosso não tem. Ele tem o proprietário, não pode ser proprietário, e isso, possuir como seu. Correto? Interessante, né? Clareou um pouco ou piorou? Não. Então Não, vamos lá. Oi? não, tranquilo. Vamos lá para a questão 4. Pedro cedeu a posse de um terreno de 250 metros quadrados da Joaquim. Aquele, Pedro, contudo, adquiriu a posse mediante ameaças e agressões físicas contra o antigo possuidor do terreno. Joaquim pretende exigir um terreno adquirido uma casa para morar com sua família. E desconhece a forma pela qual Pedro adquiriu a posse que ele transmitiu, ou seja, a posse do Joaquim é de boa-fé. A posse do Joaquim é de boa-fé e, porém, ela é uma posse injusta, porque a posse adquirida ela permanece com os mesmos caracteres, adquirida pela segunda vez, permanece com os mesmos caracteres com os quais ela foi originalmente adquirida. Então, vamos lá na posse. Aquisição da posse. Adquire-se a posse desde o momento 1204. Desde o momento em que se torna possível exercer o nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Os poderes inerentes à propriedade estão tratados no 1228, usar, gozar, dispor e reaver. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa ou por terceiro sem mandato. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Não é isso, tá aqui. Considera-se vendedoso duas pessoas, 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Portanto, a posse injusta é aquela violenta, clandestina ou precária. É de boa-fé se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a edição da posse. 1203. Então, 1200, 1201 e 1203. Salvo prova em contrário, tem que se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Então, se era uma posse injusta, ela também continua sendo uma posse injusta, mas é uma posse de boa-fé. Portanto, esse artigo, essa questão é a questão letra C. 4, letra C. Agora, lá dos condomínios, né? A lei dos condomínios. A lei dos condomínios edilícios, né? Fizemos aquele quadro dos condomínios, vamos localizá-lo. Aquele quadro dos deveres dos condôminos, né? Esse eu não tenho. Você não tem? Vamos enviar agora. Esse é o do 1336. No 1336, inciso 1 ao 4, nós elencamos quais são os deveres dos condôminos. A 4591 ela pode ser utilizada, claro que analisando sempre com o Código Civil, para esses condomínios que não são edilícios, condomínios de casas. O condomínio de casa é um condomínio edilício. O condomínio edilício tem a ver com, não tem a ver com prédios de apartamento. Nós temos o condomínio de lotes, nós temos os condomínios de casas e de apartamentos, que são os condomínios edilícios. Ah, tá. Show. Vamos lá. PDF. WhatsApp. Mário. Ok. É esse aqui, Mário. A Lei 4.500, Lei dos Condomínios Edilícios, previa multa de até 20% ao condômino que pagasse em atraso sua contribuição condominial. O Código Civil de 2002 estabeleceu que o limite máximo para a referida multa é de 2%. É correto afirmar. O Código Civil de 2002 revogou totalmente a Lei 4.591, inclusive as disposições que não lhe eram contrárias. Não faz sentido isso. Qual é a regra? Letra B é a resposta. Os débitos condominiais cujos vencimentos tenham ocorrido antes da vigência do Código Civil de 2002 podem ter a aplicação da multa de 20% desde que previsto na convenção. E os que tenham vencido após a entrada em vigor somente podem ter multa de 2%. O 1336, parágrafo 1º, ele diz respeito ao descumprimento do artigo 1336, inciso 1, né?
que são aquelas pessoas que não promovem as contribuições, eles falam isso. Ou melhor dizendo, em outras palavras, que não pagam o condomínio, correto? Elas vão se sujeitar a quê? A juros moratórios convencionados, mais multa de até 2%. E não previstos, os juros serão de 1% ao mês e multa de até 2%. Então, é esta regra que nós vamos aplicar aqui. Até o limite de 20%? Não, porque o limite agora é multa de até 2%, sempre. Agora, os moratórios convencionados, outra conversa. Ou então, de 1% ao mês. Então, letra B, a Lei 4.598. 6. Assinar a alternativa que contempla requisitos necessários para a concessão de uso especial para fins de moradia, sem prejuízo de outros requisitos complementares nos termos da legislação pertinente. Então, nós temos que ir na 13.465, que é a lei que vai tratar, que é o Código Civil, né? Não, eu estou falando besteira. Não é essa lei, não. Qual? Só um minutinho. Não. A lei 10.406 é o Código Civil. Essa lei é uma lei gigante que trata de tudo um pouco. Ela vai tratar contra mas essa concessão de uso especial Lei 13.014/65. Posso interrupta. Meu computador travou, só um minutinho. É o artigo 77. AMP 2220. Vou compartilhar aqui. Share. Assinar a alternativa que contempla requisitos necessários para a concessão de uso especial para fins de moradia, sem prejuízo de outros requisitos complementares. Posse ininterrupta sem oposição pelo período de 5 anos, imóvel público de até 250 metros quadrados. Aquele que até 22 de dezembro de 2016 possuiu como seu por 5 anos ininterruptamente sem oposição até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Posse ininterrupta sem oposição pelo período de 5 anos, imóvel público de 250 metros quadrados, imóvel localizado em área com características e finalidade urbana, utilização para moradia do possuidor ou de sua família. São esses artigos aqui. Nos imóveis de que trata o artigo 1º, com mais de 250 metros quadrados, ocupados até 22 de dezembro de 2016 por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos ininterruptamente sem oposição, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados, por possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma coletiva. Então, nós temos uma concessão de uso especial para fins de moradia e a outra concessão de uso especial para fins de forma coletiva, né? Isso, na realidade, seria um uso capião sem nome de uso capião? Na verdade, é porque o problema aqui é a propriedade pública, né? É o imóvel público. Então, aí não querem dizer que pode ter um uso capião de imóvel público e bota direito de concessão? Sim, porque aí você não adquire a propriedade, você adquire o domínio. Sim, mas aí você fica, inclusive,
Pelo que está aqui, tu deve ficar por prazo indeterminado. É. Pois é, Mário. O problema de propriedade aqui no Brasil é um problema gravíssimo. E a concessão aí, de repente, não transmite para os herdeiros. E aí você estagna quando a pessoa morrer. É. Não, eu acho que no caso de concessão, eu acho que isso é transmitido sim. A enfiteuse é um exemplo clássico, que ela é transmitida causa mortes. Esse é um instituto muito específico. Essas questões aqui, elas estão muito... por exemplo, concessão de uso especial, primeiro é um instituto do direito administrativo, nem é um instituto do direito privado. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse instituto, inclusive. Mas os Complicado. requisitos são esses. Mas essa sua pergunta aí, ela é extremamente válida. Também não saberia te responder essa pergunta. Mas eu estou sabendo menos... eu estou ajudando menos que contribuindo, entendeu? Porque essas suas perguntas são muito... É dúvida, né? São só assim, porque à medida que. mas são considerações extremamente importantes. Deixa eu tentar fazer uma pesquisa Não, não aqui. esquenta não, Joaquim. Na realidade, o que acontece? Isso aí não é a utilização do dia a dia nosso. Não Isso resolve a questão. Eu entendo o que você está falando. Isso aí é um problema sério. é uma questão que surge com uma dúvida na hora que você lê uma lei. Eu, por exemplo, eu desconhecia isso, entendeu? Eu desconhecia que poderia ter esse tipo de situação. Por isso que eu estou te indagando. Falei, pô, então isso aí seria basicamente um mau uso capião, entre aspas, de um imóvel público. Uhum. Né? E aí você também, não, uso capião não dá porque não dá propriedade, papá, beleza, é uma concessão. Mas, quer dizer, pelo que está aí, se eu entrar no imóvel público e ficar. Se eu entrar, não, agora não, né? Mas se alguém que tenha posse do imóvel público, alguém que invadiu um prédio público antes de 2016 e ficou até 2016, fez 5 anos, teria direito a ser mantido ali numa forma de concessão para moradia. É, com certeza. Vamos lá. Então, Vamos o negócio adiante, aqui é vamos qual? adiante. Mas é bom isso mesmo. É importante nós termos em mente. Esse nosso curso é um curso bem avançado, né? Pelo menos eu estou achando que Não, as claro. questões são muito difíceis, né? A gente não está simplesmente ficando ali no feijão com arroz. O ideal é o seguinte, é que isso soma para um conhecimento, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Né? E se hoje alguém for falar alguma coisa, eu já sei que tem alguma coisa. Você tem como, pelo menos, se posicionar assim. Você Na sabe que. verdade, Mário, se você nunca teve ouvido falar, tem uma razão, porque você está focando no seu estudo, claro, é que no direito notarial e no direito civil. Esse instituto é um instituto do direito administrativo. Uhum. Tanto é que o direito real de uso é a concessão de uso especial para fins de moradia, que constam lá no final do artigo 1225, é, é, 11 e 12, eles não são tratados pelos civilistas. Isso não é estudado aqui no direito civil. Uhum. Vamos adiante. Vamos lá. Por meio do direito de superfície, o proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado mediante escritura pública devidamente registrada no cartório do RI. Então, é o seguinte. Vamos agora para os direitos reais em espécie. Os direitos reais em espécie. O direito de superfície, vamos passar por ele agora, né? Vamos passar por ele agora. É... 1369.
Vamos lá para o 1369, vamos ver umas características aqui da superfície. 1369. Direito de construir ou plantar. Então, construir, plantar. O tempo, ele é determinado. Mas o fato do tempo ser determinado não quer dizer que não possa haver sucessão. Sim, há sucessão. O tempo é determinado, mas há sucessão. Escritura pública, registro no RI. Então é isso. O proprietário ele vai conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno, mediante uma escritura pública registrada no RI. O direito não autoriza obras do subsolo. Não autoriza obras subsolo, a não ser que essas obras elas sejam inerentes, né, ao objeto da concessão. A concessão ela pode ser gratuita ou ela pode ser onerosa. E se ela for onerosa, se o pagamento fosse uma vez ou se o pagamento parcelado. Parcelado. Exatamente. A superfície responde pelos encargos e tributos, ou superficiário, na verdade. O superficiário vai responder pelos encargos e tributos. Encargos. Tributos. Encargos e tributos sobre o imóvel. E transferir-se a terceiros. A sucessão, ele pode ser transferido a terceiros. Ato entre vivos. Causa mortes. Causa mortes. Não pode ser feita transferência. No caso de alienação, o direito superficiário tem preferência. Antes do tempo final, resolver-se a concessão da superfície e da destinação diversa. Extinta a concessão, o proprietário passa a ter propriedade plena sobre o terreno, construção, sem indenização, a não ser exploração ao contrário. No caso de extinção do direito de superfície em consequência da apropriação, a indenização cabe ao proprietário superficiário, o valor correspondente ao direito de cada um. E o direito de superfície constituído por pessoa jurídica de direito público interno resta por esse código, o que não for diversamente disciplinado em lei especial. Então, aqui são sobre os institutos. Por se tratar de um direito real sobre imóveis, sua instituição será onerosa, devendo as partes estipuladas que o pagamento será feito de uma vez falso. A concessão ela pode ser gratuita ou onerosa e pode ser estipulado que o pagamento será feito de uma vez ou então parcelado. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros? Sim, a terceiros, ato intervivos ou então causa mortes. 1372. Poderá o concedente, na escritura de instituição, fixar desde logo o valor devido pelo superficiário nos casos de transferência de seu direito? Nos casos de transferência de seu direito para terceiros, ele não pode. Ele não pode fixar. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, no caso de alienação do imóvel ou do seu direito de superfície, não há para o superficiário ou para o proprietário direito de preferência falso. Pelo contrário, é assim. O direito da superfície não pode ser constituído por pessoa jurídica de direito público. Não, nós vimos que pode ser sim. 1377. O direito de superfície constituído por pessoa jurídica de direito público interno rege-se por este código, que não for diversamente disciplinado em lei especial. 8º. Assinar a alternativa correta sobre os direitos de vizinhança e sobre a responsabilidade civil de indenizar. Aqui já vai mesclar várias informações. Condomínio, direito real de laje. Vamos aqui para a 8ª, então. É subjetiva a responsabilidade do condomínio pelos danos provenientes das coisas que dele caírem, ainda que não identificado o autor do ilícito? Não. Falso. Artigo 938, nós também temos uma
o enunciado CJF 557. É a responsabilidade do condomínio aqui, nesse caso, ela é objetiva. Ninguém vai perquirir se o condomínio ter vontade de atirar. Não faz sentido falar sobre isso. Vamos lá. Vamos jogar aqui. O artigo 938. Primeiro, vamos lá no artigo 938. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. 938. Tudo bem. E CJF 557. Nos termos da sexta jornada de direito civil. Sexta jornada de direito civil. Sexta jornada direito civil. Nos termos do artigo 938, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio assegurado o direito de regresso. Se o condomínio descobrir quem foi aquela pessoa que fez que lançou a coisa, ou permitiu que a coisa autorizou, ou, na verdade, não permitiu nem autorizou, mas que deixou que ela caísse. Letra A é objetiva. Os ramos de árvores que ultrapassarem o limite de determinado prédio não poderão ser cortados pelo proprietário do terreno invadido, salvo se o ramo estiver impedido, não. 1283. Vamos lá para 1283. 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Das árvores limítrofes, seção 2 do capítulo 5 dos direitos de vizinhança, 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Ótimo. Então, vamos lá. B, falso. Pelo Instituto da Passagem Forçada, proporciona-se a passagem adicional a um prédio? Não. 1285. Falso. Da passagem forçada, direito de vizinhança, não se confunde com a servidão tratada adiante, né, como direito real e nem com a servidão administrativa. 1285 é específico. Nós temos que ter em mente que passagem forçada é a hipótese do 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública nascente ao porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado se necessário. Ele não pode ter. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem, se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública nascente ao porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. Ok. Então, não. O possuidor de determinado imóvel pode exigir do dono do prédio vizinho, quando este ameaça desabamento, a prestação de caução pelo dano iminente? Sim. Artigo 1280, já falamos sobre isso. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação desse prédio vizinho, quando a ameaça ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Ok. Então, a letra D. Certo. Letra E. O proprietário ou ocupante do imóvel não é obrigado a tolerar que o vizinho entre em seu prédio para recuperar coisas suas, ainda que mediante aviso prévio, 1313, inciso 1 e 2. Isso é falso, porque ele é obrigado, sim. 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante aviso prévio para desde temporariamente usar, quando dispensável a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório, apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem casualmente. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. Vamos adiante. Márcio, Hilda e Daniel
irmãos decidiram juntos comprar uma casa de veraneio em Búzios. Márcio comprou 2 cotas, Hilda 1 e Daniel 2. Márcio 2, Hilda 1 e Daniel 2. Ficou estabelecido que haveria rodízio para a utilização da casa. Sobre a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Essas disposições são tratadas a partir do artigo 1314 do condomínio voluntário. O condomínio voluntário é a primeira seção do capítulo 6º que trata do condomínio geral. Então, nós temos o capítulo 6º do condomínio geral. Nós temos a primeira seção, que é o condomínio voluntário, e depois o 7º, o condomínio edilício. O condomínio edilício. Do condomínio voluntário. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Então, nós temos aqui, Hilda poderá alterar a destinação da casa de veraneio para pousada nos períodos estabelecidos para sua utilização? Pode usar da coisa conforme sua destinação. É casa ou é pousada? É casa de veraneio. Então, ela não poderia dar esse destino a essa casa. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranho sem o consenso dos outros. 1315. Cada condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer com as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeito. Cada um dos 3 condôminos é obrigado a concorrer com 1/3 das despesas da conservação da casa de veraneio e a suportar os ônus a que estiver sujeito. 1/3? Não, é falso. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeito. Falso. É falso? Falso, porque você não vai dividir por 1/3, você vai dividir proporcional às cotas de cada um deles. Então, mas ele está falando que cada um dos 3 condôminos é obrigado a concorrer com 1/3. Não, mas o Márcio tem 2 cotas, a Hilda 1 e Daniel 1. Ah, tá, em cima não vi, desculpa, perdão. Então, aí, o Márcio ele tem 40%, aí, o Daniel 40% e a Hilda 20%. Não, tranquilo, desculpa. Tudo bem. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas de divisão? Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas? 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Perfeito. Se Hilda contraiu uma dívida em proveito da comunhão e durante ela a dívida obriga automaticamente a todos os condôminos, isso é falso. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, não o condômino, mas ele terá ação regressiva contra os demais. Então é falso. Hilda, Márcio e Daniel podem acordar que fiquem divididos a coisa por prazo não maior quanto em suscetível de prorrogação? Não. 1320. Parágrafo 1º. Nós vimos que 1320, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, responder no quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. O requerimento de qualquer interessado, podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, mas suscetível de prorrogação. Então, não faz sentido essa letra E. Sobre o direito real de laje. Então, o direito real de laje voltando aqui no 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas de divisão. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior, e não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. E aqui ele diz na questão que isso é prorrogação, não faz sentido isso. Vamos agora
para a laje. Finalzinho aqui. Da laje 1510. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então vamos lá. Sobre o direito real de laje é correto afirmar. Então essas disposições estão todas previstas no 1510 A ao D. Pressupõe a coexistência de unidades imobiliárias autônomas ou não, de titularidades distintas e situadas na mesma área, de modo a permitir que o proprietário ceda sua superfície de sua construção a outrem para que ele construa unidade distinta daquela. Os proprietários podem... O direito real de laje, vamos ver aqui. 1510A. Isso aqui está correto. Pressupõe de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas e situadas na mesma área. Vamos lá. A ruína da construção base não implica extinção do direito real de laje se houvesse uma reconstrução no prazo de 10 anos. Isso é falso. O prazo aqui é de 5 anos. A ruína da construção implica a extinção do direito real de laje se a construção base não for reconstruída, salvo se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Então, a letra B está equivocada. As unidades autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser alienadas por seu titular sem necessidade de prévia anuência do proprietário da... Sim, é verdade. 1510. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terá direito de preferência e igualdade de condições com terceiros dos titulares da construção base da laje, nessa ordem que serão cientificados. 1510 o quê, Joaquim? Ele é cientificado, mas não é autorização. Mas é 1510 o quê? A, B, C, D, E? 1510D, perdão, Mário. D de dado? Dado. E a outra é 1510E. A outra eu acompanhei. Ok. Se houver... Então, ele tem, sim, preferência, ele não tem autorização. Exato, a letra C foi considerada gabarito. Confere a seu titular o direito de sobrelevações sucessivas mediante autorização expressa ou tácita? Não. O titular, parágrafo 6º do 1510-A, parágrafo 6º. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja a autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Tudo bem? Expressa. Contempla espaço aéreo e subsolo tomado em projeção vertical, atribuindo a seu titular a fração ideal do terreno que comporte construção. Não há isso. Não há isso. Não há direito real. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. O proprietário de uma construção base poderá, 1510A, parágrafo 1º. Agora, a resposta da letra A, o proprietário poderá ceder sua superfície superior ou inferior, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída. O direito real de laje contempla espaço aéreo e subsolo, tomado em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma. Não, aqui é falso, é por isso. 1510A, parágrafo 1º. 1510A, parágrafo 1º. Unidades imobiliárias autônomas, não aquelas unidades imobiliárias autônomas ou não. Correto? É muito minucioso. Essa prova aqui, VUNESP, é a prova VUNESP daquelas, né? Procurador de Estado. Procurador. Mas as provas da VUNESP estão a este nível aí, né? A gente tem que aí tentar ficar aí, acompanhar o nível da VUNESP. Difícil, não?
Muito. Vamos agora outra prova. Não sei, estou achando essas de direitos reais bem mais Nada do que de sucessões. do que das sucessões, né? Eu não sei se é porque sucessão a gente estudou, mas essa aqui também a gente tem estudado bastante, A né? matéria é mais extensa também, né, Jô? O problema dos direitos reais é porque é bastante, né? Desde novembro de 2007, essa prova foi de 2018. O Tício exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta. Isso aí é o quê? É qual questão? É a 11. Ah, continua aqui na mesma? Eu pensei que você tivesse mudado. Foi por quê? Não fizemos a 10ª, agora é a 11ª. Eu entendi que tu ia trocar de prova. Não, vamos continuar com os exercícios. Eu fiz só uma consideração aí, porque eu estou achando essas questões aqui todas assim muito complexas. Yeah. Desde novembro de 2007, Tício exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com fim de moradia sobre imóvel urbano com área de 260 metros quadrados. Acima dos 250. A princípio já não tem o especial moradia, o especial urbano, não tem. É. Baseado em compromisso de compra e venda quitado. Ah, esse aqui já é ótimo, esse aqui já está parecendo o ordinário tabular, se lembra? Aquela de 5 anos. E cai para 5 anos, né? Mas não registrado celebrado com Caio. Mévio, de boa-fé, adquiriu o mesmo imóvel de Caio. Então, desde novembro, Tício exerce posse mansa, pacífica e interrupta de imóvel urbano com área baseada em compromisso de compra e venda quitado, mas não registrado celebrado com Caio. Ou seja, o Caio, ele ele vendeu esse imóvel para o Tício. Ele é um estelionatário. De boa-fé, adquiriu o mesmo imóvel de Caio em fevereiro. Ou seja, o Caio vendeu para duas pessoas, né? Vendeu primeiro para o Tício e depois vendeu para o Mévio. Isso. Mediante pagamento à vista. Mévio, de boa-fé, adquiriu o mesmo imóvel de Caio, mediante pagamento à vista, seguido de posterior registro de escritura pública de compra e venda no cartório do RI. Em seguida, o Mévio, ele move a ação de emissão na posse em face de Tício. Nesse caso, mesmo ausente os requisitos da usucapião ordinária, Tício poderá alegar... Eu vou ter que fazer um quadro. Não tem como resolver essas questões sem fazer um quadro. Mas o bom é que são provas inteligentes, né? Sim. Ó, Tício exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta, com fim de moradia, sobre imóvel urbano com área de 260 metros, baseada em compromisso de cumprimento que está mais registrado. Então, o Caio, em 2007, ele vendeu para quem? Para o Tício, esse imóvel de área de 260 metros quadrados, quitado, não registrado, em 2007. Em 2018, o Caio vende esse imóvel. O Caio, Mévio de boa-fé, adquiriu o mesmo imóvel de Caio em fevereiro. Como foi? Mévio de boa-fé adquiriu o mesmo imóvel de Caio em fevereiro de 2018. Mévio. Em fevereiro de 2018, mediante pagamento à vista e posterior registro da escritura pública de cumprimento no cartório do RI. A vontade que eu tenho é de que o Mévio seja, de fato, e o Caio, por não ter feito o registro, né? Mas eu acho que vai por aí mesmo. Não. Eu acho que vai por aí mesmo. Eu acho que o Caio, o Tício vai se arrasar aí nessa parada. Mas o problema é que não é bem assim. Em seguida, Mévio move a ação de emissão de posse, pagamento à vista, né? Emissão de posse.
Nesse caso, mesmo ausentes os requisitos da usucapião ordinária, isso é falso. Isso é falso, letra A já passa por aí. Porque não, tem os requisitos da usucapião ordinária? Sim. Sim. Todos eles. O proprietário, uma pessoa, posse, tem a posse, né? A posse ISO, tem o ânimo, PPA, ânimo como seu, PPA, o título, o tempo, já se foi o tempo de 10, não tem um tempo de 10, não, tem um tempo de 10 anos sim. Tem. É um tempo de 10 anos sim. O título e a boa-fé, ok. E os efeitos, sim, a propriedade. Tem todos, sim, tem todos. Se acolhida a usucapião com matéria de defesa, Tício deverá indenizar Mévio. O Tício indenizar Mévio não faz o menor sentido. O Mévio vai resolver essa questão com o Caio no campo do direito obrigacional. Tício não pode invocar o usucapião com matéria de defesa ante a vedação da exceptio proprietatis prescrita. Não, ele pode sim alegar. Isso não é verdade. O que não se pode discutir é na mesma dimensão processual, é propriedade e posse. São esferas distintas, mas aqui não é o caso. Ele pode sim usucapião, sim, falso. Tício poderá alegar o usucapião ordinário com matéria de defesa para impedir a procedência do pedido, mediante prova da existência do compromisso de compra e venda quitado, ainda que não registrado, e da posse prolongada exercida com boa-fé. É verdade. Então, é a letra D, é a resposta correta. A alegação de usucapião ordinária formulada por Tício com matéria de defesa não impede a procedência do pedido por falta de prévio registro do compromisso de compra e venda, condição indispensável. Não, você não precisa registrar o compromisso. Nós temos uma súmula 237 do STF. Então, dá uma olhada nessa. Súmula 237. A usucapião pode ser arguída em defesa. Isso aí tudo bem. Usucapião arguída como defesa. Usucapião arguída como defesa. José era proprietário de uma extensa área urbana não edificada de mais de 50 mil metros quadrados. Essa área não era vigiada e nem utilizada para qualquer finalidade. O imóvel foi ocupado no mês de janeiro de 2010 por um considerável número de pessoas que construíram suas moradias. Os ocupantes, por sua própria conta, em mutirão, além de construírem suas casas, realizaram a abertura de viários posteriormente reconhecidos pelo Poder Público Municipal, bem como construíram espaços destinados à escola e creches que estão em pleno funcionamento. Cada moradia tem área superior a 350 metros quadrados. Em março de 2016, José ajuizou uma ação reivindicatória que deverá ser julgada Essa hipótese não é a hipótese do Estatuto da Cidade, nem do artigo 183 da Constituição, nem da Especial Urbana de 1240. Já sabemos por aí, correto? Mas qual poderia ser essa situação? E aí nós vamos voltar lá para a posse-trabalho. O fundamento da resposta dessa questão é a posse-trabalho. 1228, parágrafo 3º, parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel que é indicado constituir instância área na posse ininterrupta de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Então, o José ajuizou uma reivindicatória, e o pedido deve ser improcedente, tendo em vista que o juiz deverá declarar que o proprietário perdeu o imóvel reivindicado em razão das obras de interesse social realizadas pelos moradores, fixando a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para registro do imóvel não dos possuidores. O mais interessante é o seguinte, você viu que ele falou que fixando a justa indenização ao proprietário. Ninguém falou quem vai pagar essa indenização. Exatamente. Isso é uma forma inteligente, né? Mas que também não traz respostas. E, na realidade, isso aqui é basicamente o termo do parágrafo 5º do artigo 1228, que dá aquele questionamento que eu fiz na outra, lembra?
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, paga o preço. Valéria, a mesma coisa, a gente não sabe quem paga esse preço. Você viu que os autores disseram que seriam os proprietários? Eu estava lendo aqui também com relação a essa questão, o Maria Helena Diniz, aquele Código Civil comentado, ela fala a mesma coisa. Quem paga o preço são os possuidores. Se os possuidores tivessem dinheiro para pagar um preço, eles teriam comprado terreno. Isso. E aí inviabiliza até a essência da coisa, né? Na verdade, é o seguinte, esses doutrinadores do direito, eles não têm nenhum pouco compromisso com aquelas pessoas ali que estão, de fato, ocupando aqueles lugares, né? Eles devem provavelmente estar pensando o seguinte, por que essa pessoa não aluga uma casa para ela? Não, ela faz até menção a um enunciado, acho que é 240, se eu não me engano, daqueles encontros, né? Mas olha só, a resposta do 12... depois esse enunciado específico, ele trata do quê, Mário? Ela fala bastante esclarecedor, são os enunciados 240 e 241 aprovados na terceira jornada de direito civil. Foram aqueles que eu li. Promovido em 2004. Espera aí. A justa indenização aqui alude o parágrafo 5º do artigo 241. Eram esses todos, né? Eu vou fazer o seguinte, Mário, eu vou mandar aqui para você essas disposições, porque você vai... deixa eu só organizar isso aqui, porque aí nós vamos ter como tarefa a leitura dessas disposições pertinentes. Ok, já mandei aqui, vou, ao término dessa aula, eu vou passar para vocês os arquivos. Essa 12, vamos ficar com a letra A. 13, com relação à posse, assinar a alternativa correta. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem é que ela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o possuidor indireto. Verdade, 1197. Perfeito. 1197, perfeito. Ok. Tendo em vista que a posse somente é defendida por ser um indício de propriedade, posse não é indício de propriedade, não é isso. Obsta a manutenção ou reintegração na posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. 1210, parágrafo 2º. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbure e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Às vezes, o locador não pode dizer que ele invadiu aquele imóvel locado, ele, locador, proprietário do imóvel, e ele depois, quando ele for, enfim, ter que responder, né, de uma pessoa que ajuiza uma ação possessória contra esse proprietário, ele não pode dizer que ele é proprietário. Então, não faz sentido isso. Se não autoriza a opção da posse justa os atos violentos, senão depois de cessar a violência. Entretanto, se a coisa obtida por violência for transferida, o adquirente terá posse justa de boa-fé
Isso é falso, 1202, nós já lemos até esse artigo hoje. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora quem possui indevidamente, mas não é isso. 1203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse do mesmo caráter com que foi adquirida. É de boa-fé a posse, o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor cujo título tem por ser presunção de boa-fé, mesmo após a ciência inequívoca que possui indevidamente. Falso. Acabamos de ler esse artigo. 1202. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força a qualquer tempo. A qualquer tempo? Não é a qualquer tempo. O possuidor, parágrafo 1º, 1210. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que eu faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do dispensável a manutenção ou restrição da posse. Ok? Então é isso. E o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se... Ah, não, esse é a letra E. Então a 13 é a letra A. 13, letra A. 13, letra A. Ok. Vamos só responder mais a 14. Não, mas aqui vamos entrar no direito de servidão, vamos deixar isso para a próxima aula. Já damos aqui no 10h30, você também tem os seus compromissos. Fechado. Ô, Mário, então nós encontramos amanhã, às 8 horas, e continuamos aí com o nosso estudo de direitos reais. E faz uma gentileza, vamos estudar esses comentários aqui a respeito desse 1228, parágrafo... Quinto e quarto. Quarto e quinto. É o parágrafo 4º. Quarto e quinto. Isso. Exato. Então tá. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado a você. Tchau. Até amanhã.